Prezados irmãos, nós estamos às portas da celebração do mistério do Natal do Senhor, mistério de um Deus grande, imenso, infinito, que se fez pequeno, frágil, pobre, inerme, um menino. E diante desse mistério tão grande, nós somos chamados então a uma atitude própria do mistério, que é a da contemplação. Colocar-se diante desse mistério que nos envolve, um mistério que também nos atinge a nós, que nos aproxima ainda mais da graça da salvação que nos foi dada por Jesus Cristo. Por isso, as leituras de hoje, a primeira leitura nos convida a perceber o grande sinal de Deus. O profeta Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que mais profetizou sobre a vinda do Messias, ele nos traz hoje, nestes pequenos versículos, aquilo que nós vamos celebrar na próxima quarta e quinta-feira, por ocasião do Natal do Senhor. Eis que haverá da parte de Deus um sinal. Aliás, o próprio Senhor vos dará um sinal. O próprio Senhor vos dará um sinal. Que sinal é este que o Senhor há de nos dar, que o Senhor nos deu? Qual é o sinal ou a manifestação? Eis que uma virgem conceberá. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Este é o grande sinal de Deus. Sinal que aos olhos dos homens é impossível. Dentro da compreensão humana e até da ciência, é impossível que uma virgem possa conceber, impossível que uma virgem possa dar à luz. Porém, meus irmãos, aqui está a grandeza do mistério de Deus. Para os homens é impossível, e é impossível de fato, mas para Deus é possível. Por isso é um sinal do próprio Deus. Se fosse um sinal apenas, de certa forma, de uma intervenção de Deus, mas ao mesmo tempo, podemos assim dizer, algo da participação do homem, teria que ser algo possível. Mas é algo impossível, justamente porque esse sinal vem do próprio Deus. O próprio Deus vos dará um sinal. O próprio Senhor vos dará um sinal. Portanto, é um sinal que vem de Deus, e por isso ele ultrapassa a razão, ultrapassa as coisas terrenas, ultrapassa a ciência, ultrapassa qualquer realidade deste mundo, porque ele vem de Deus, é um sinal de Deus. Uma virgem conceberá, uma virgem vai dar à luz. É Deus, é o sinal de Deus, e nós acolhemos esse sinal pela fé. Nós acreditamos, nós cremos, nós não procuramos entender o mistério, nós procuramos aceitar o mistério, acolher o mistério, contemplar o mistério. Por isso o mistério não é para ser questionado, especulado, ele não é fruto da ciência, não é fruto de uma experiência científica que seja, etc., mas ele é um sinal do próprio Senhor. E o outro sinal, o sinal de que ele, o Filho, que será concebido pela Virgem, terá o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Outro grande sinal. Sinal que o mundo rejeitou, ou o mundo não percebeu, porque o sinal estava justamente naquele menino, naquela criança. Deus está conosco,
Deus veio morar entre nós, Deus habitou no meio de nós, Deus se uniu à nossa humanidade, Deus assumiu a nossa condição humana, a nossa condição de pecado. Ele que nunca pecou, assumiu a condição de pecador, carregando sobre si as consequências do pecado, a dor, o sofrimento e até mesmo a morte, e aceitou livremente morrer na cruz, desceu à mansão dos mortos para ressuscitar no terceiro dia. Portanto, meus irmãos, o grande sinal de Deus: uma virgem conceberá um filho que será Deus conosco, Deus próximo, Deus conosco, Emanuel. Portanto, Deus se uniu à nossa humanidade de tal forma que não há possibilidade mais de haver separação, distinção. É como a água que se mistura no vinho, não há mais como se separar. Assim Deus está unido à nossa humanidade, e assim a nossa humanidade agora participa da realidade divina, da realidade de Deus. Portanto, por mais que o homem possa ser muitas vezes ingrato para com Deus, por mais que o homem caminhe longe de Deus, por mais que o homem prefira seguir ao mundo do que o próprio Deus, por mais que o homem jamais pronuncie o nome de Deus, Deus o ama infinitamente, a tal ponto de que uniu-se à nossa humanidade e nos tornou participantes da sua divindade. E aí, é claro, abrir as portas para que Ele possa entrar. Ele veio, Ele assumiu a nossa humanidade, Ele está à nossa porta, a porta do nosso coração, a porta da nossa consciência, da nossa vida, mas depende de nós aceitá-la, assumi-la e assim podermos viver a salvação que Ele nos trouxe. Mas o Evangelho nos traz então a figura de dois modelos, grandes modelos para nós de justiça, ou seja, de santidade: Maria e José. Maria, serva de Deus, obediente à vontade do Senhor, fiel às palavras do Senhor, fiel observante da lei de Deus. Portanto, uma mulher totalmente submetida à graça de Deus, uma mulher que acolhe a salvação que vem de Deus. Mas temos também a figura de José. Vejam, meus irmãos, José, que não tem uma palavra sequer no Evangelho, uma palavra dita, uma palavra que saiu de sua boca, porque José, a única referência que a Bíblia nos traz é de que era um homem justo. Justo na Bíblia é o maior elogio, a maior qualificação, a maior referência que um ser humano pode receber. Justo é o mesmo que santo, irrepreensível, íntegro, sem mancha, sem pecado, um homem justo, portanto um homem temente a Deus. Esse foi José, que Deus também escolheu para ser o pai adotivo do menino Jesus, para unir-se à sua esposa Maria. Mas vejam só então, no Evangelho de hoje, o exemplo de São José, que serve também muito para nós. Meus irmãos, muita atenção. José, quando soube da gravidez de Maria, José se emudeceu, ficou mudo, né? Calado, e no silêncio de si mesmo, ele resolveu se afastar de Maria, abandonar, né? O mesmo que afastar-se de Maria. Meus irmãos, talvez muitos podem pensar aquilo que é natural, né? Que José teria abandonado Maria porque ela apareceu grávida, ela estava prometida em casamento, mas isso é impossível, porque naquele tempo, naquela cultura judaica, o namorado, a namorada não se encontravam. Não, como hoje não, como antigamente, porque como hoje já nem existe namoro mais, né? Hoje já é quase mais do que casamento, não sei o que é, mas naquele tempo
o namorado, a namorada, sobretudo numa cultura judaica, numa cultura tão exigente e rigorosa, a mulher era prometida em casamento já ao homem, né? E por isso então ela já estava prometida em casamento. Esse era o namoro, mas nem na mão da noiva pegava antes do casamento. Estava só prometida em casamento, ou melhor, estava já prometida em casamento. Portanto, era impossível que Maria ficasse grávida, né? É impossível. E justamente aqui está o Evangelho: para Deus nada é impossível. E eis que haverá um sinal, o sinal de Deus, que é justamente no impossível. É ali que Deus se manifesta. Quando é que a gente sabe que de fato esse sinal veio de Deus? Quando não há possibilidade alguma de intervenção humana. Por isso, eis que o próprio Senhor dará um sinal: a virgem conceberá. Portanto, quando José vê ele sendo um homem justo, temente a Deus, ele conhecia as Escrituras. Por isso, quando ele soube que Maria, que estava prometida em casamento, uma virgem, ficou grávida, só pode ser ação de Deus. E por isso ele se afasta. Por isso ele resolve abandonar Maria em segredo, porque sabia também das consequências de uma mulher que porventura pudesse, algo que era impossível, mas que pudesse vir então a engravidar-se fora do casamento, seria apedrejada. E por isso José, olha, por ser um homem justo, ele sabia muito bem da dureza do coração dos homens, da incredulidade. Os homens não iriam acreditar, como muitos não acreditaram e como muitos não acreditam até hoje. E por isso então José abandona em segredo, para não colocar Maria e o menino, né, em risco. E José então se afasta, por quê? Porque se sente indigno. Aqui que está o ensinamento. José não se afasta de Maria porque desconfiou de Maria, jamais. Ele era um homem justo, e Maria era também uma mulher santa, uma mulher justa, uma mulher que era fiel, obediente a Deus. Por isso, José jamais teria desconfiado de Maria, da seriedade de Maria, da integridade de Maria, jamais. José se afasta de Maria porque se vê indigno de tocar na esposa do Espírito Santo. José se afasta de Maria porque se vê indigno de desposar aquela que já é a esposa do Espírito Santo, porque o que foi feito nela é a ação do Espírito Santo. Por isso ele tem medo. O Evangelho não diz que ele ficou com raiva de Maria, que ele abandonou Maria, que ele ficou irado, que ele resolveu. Não, diz que ele se afastou, né, ou abandonou. E o anjo, quando se aproxima de José, vai dizer exatamente: José, não tenhas medo, não tenhas medo de se aproximar de Maria, não tenhas medo de aceitar Maria como tua esposa. Não tenhas medo, porque o que foi feito nela é obra de Deus, é a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, na Bíblia, quando alguém está diante de Deus, e quando alguém se percebe na presença de Deus, a primeira ação, a primeira expressão, né, a primeira motivação é se afastar, né? A primeira reação é se afastar. Vejam lá, por exemplo, Elias. Quando Deus passa, o que Elias faz? Cobre o rosto, se afasta. E assim tantos outros profetas. Vejam Pedro, quando está lá no mar, e Jesus andando sobre o mar em direção de Pedro. Quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, ele percebe que ali está a divindade. Só Deus pode andar sobre as águas. E o que Pedro faz? Se lança no mar e grita: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador.
se sente indigno, se afaste de mim, eu sou pecador, não sou digno de que Deus esteja tão próximo. Assim também foi a atitude de José, se afastou, porque se sentiu indigno de ser o esposo da escolhida de Deus, da consagrada de Deus, né? E por isso então, o anjo apareceu e diz: não tenha medo, José, não tenha medo de acolher Deus. Meus irmãos, essa deveria também ser a nossa atitude. Nós estamos tão próximos para celebrar o Natal. Será que nós temos a compreensão daquilo que nós vamos celebrar? Ou daquilo que nós iremos celebrar no Natal, desse mistério? Será que nós temos consciência desse mistério tão grande que nós estamos às portas para celebrar na liturgia, que é o mistério desse Deus encarnado, esse Deus que se fez homem? Porque se nós de fato compreendêssemos esse mistério de Deus, a nossa atitude seria a mesma de José, né? Dizem que São Francisco, ele não foi sacerdote, mas foi diácono. E São Francisco, na noite de Natal, como diácono, foi pedido a ele para proclamar o Evangelho. E quando ele começou a proclamar o Evangelho da encarnação, do nascimento de Jesus, ele começou a chorar. Ele chorava e não conseguia terminar o Evangelho, porque se via diante de um mistério tão grande, que ele humanamente se achava, né, indigno, pequeno, diante de um mistério tão grande, de um Deus que pode se fazer homem, de um Deus que pode assumir a nossa condição humana. Isso é impossível. E diante desse impossível, que se torna possível por obra de Deus, a atitude do homem não é outra senão de se ver maravilhado, de se ver em êxtase, de se ver, né, que seria no ditado de hoje, de queixo caído, mas de joelhos, né, caídos, de joelhos prostrados diante de tão grande mistério. Existe também uma congregação em Taubaté das Irmãs Sacramentinas. Eu celebrei vários anos lá o Natal, quando ainda não tinha paróquia, era reitor do seminário. Todos os anos, à noite de Natal, celebrava com as irmãs. E a missa, após a missa do Natal, o que fazem as irmãs? Não são como nós não, que vai para a ceia, festa, comida, bebida, música, a família reunida, a criançada correndo para lá e para cá, nada disso. Terminada a missa, as irmãs se recolhem, cada uma na sua cela, cada uma no seu quarto, com a imagem do menino Jesus, e de joelhos ficam ali por horas, em silêncio profundo, contemplando esse mistério tão grande, porque não há outra forma de expressar a nossa adoração, senão de joelhos e em silêncio. Diante de Deus não há palavra que se fale, não há canto que se eleve, nada. Diante de Deus é um profundo silêncio, que é a única forma de expressar aquilo que nós podemos sentir diante de um mistério tão grande. Talvez o mundo até hoje ainda não compreendeu esse mistério, por isso preferem, né, as propagandas de aniversário de Jesus, de não sei o que, tudo mais, porque ainda não compreendeu a grandeza daquilo que nós vamos celebrar nos próximos dias. Nós vamos celebrar um mistério tão grande, que só pode ser de Deus. E a nossa atitude, qual deve ser? A atitude de Maria, a atitude de José. Diante de um mistério tão grande e diante da nossa pequenez, não há outra forma senão silenciar-se diante do mistério e poder, de fato, contemplar esse mistério de um Deus que, sendo grande, se fez pequeno para nos salvar. Um mistério de amor, um mistério da nossa salvação. Que ao aproximar-se então a festa da nossa salvação, o Natal do Senhor, tenhamos essa atitude. Eu lançaria até aqui um desafio: se vocês conseguirem, ao reunir a família na noite de Natal, tentar ao menos 10 minutos de profundo silêncio
diante do presépio, diante da imagem do menino Jesus, para que o mistério nos toque na profundidade do nosso coração e da nossa alma, certamente esse Natal já será diferenciado para cada um de vocês. Lanço esse desafio para nós, de também, assim como Maria e José, diante do mistério do nascimento do Salvador, possamos também nós, na noite santa do Natal, contemplar este grande mistério. Assim seja. Amém.